Antes só uma análise aqui do... Bom, só para fazer uma pesquisa aqui, quem já trabalhou com BPM alguma vez na vida? Ou anda trabalhando com BPM? Não sei se eu disse uma vez. Quem nunca ouviu falar de BPM ou sabe muito básico? E o resto é mais ou menos, então. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês guardarem as questões para o final, que eu acho que vai ser um pouco demorado a apresentação e acho que se a gente ficar discutindo muito assim no meio, vai postergar mais ainda, então acho que é bom deixar no final, a não ser que esteja atrapalhando o entendimento. Se tiver alguma coisa aqui, putz, eu não estou entendendo por alguma coisa que ele falou lá atrás, aí vocês perguntam. Eu gosto de começar toda a apresentação por uma definição para todo mundo ficar dentro da mesma página. Então, uma referência que eu gosto bastante sobre o tema é esse livro aqui. Ele comenta BPM da seguinte forma: BPM é a arte e a ciência de orientar como o trabalho é realizado em uma organização. Então, isso já tira alguns conceitos que geralmente a galera pensa que BPM é sobre modelar como os processos são realizados dentro de uma empresa. Mas na realidade não. O mais importante é orientar como o trabalho é realizado também, ter essa possibilidade de orientar, porque não é simplesmente saber como funciona, mas também mostrar o melhor caminho, tentar fazer uma melhoria dentro do processo. Para quê? Por dois grandes motivos. O primeiro é para garantir resultados consistentes. Então eu quero que se um usuário A ou um usuário B utilizem o meu sistema e realizem o mesmo processo, o resultado não deve diferenciar muito. Então isso ajuda muito na hora de, por exemplo, contratar uma nova pessoa, ela já sabe como, assim, não vai ter tanta variação assim com relação a uma pessoa que manja muito ou manja pouco do processo, porque o processo na verdade já está definido. A pessoa só vai ter o trabalho de seguir, ela não precisa, sei lá, abrir o MDO, saber que ele precisa entrar numa aba X para fazer uma coisa, abrir uma aba Y para fazer outra coisa. O processo guia ela. E é importante ter consistência também para aproveitar-se de oportunidades de melhoria, né? Então, se cada um faz de um jeito, é muito difícil você encontrar um caminho que funcione para a maioria das pessoas e você consegue melhorar o processo. Tem outra definição que eu gosto muito, que ela é mais simplista, bem mais simplista na real, só que é mais fácil de lembrar e também são alguns bullet points, que geralmente são mais fáceis de decorar. Então, o primeiro bullet point, ele fala que qualquer processo é melhor do que a ausência de um. Isso nem sempre é muito óbvio, porque geralmente a galera pensa, putz, mas se eu colocar um processo aqui, eu vou engessar, eu quero ter liberdade de fazer o que eu quero. Na real, o processo sempre existe, você sempre vai seguir um processo, a diferença é que não necessariamente ele vai estar documentado e vai estar sendo seguido por várias pessoas. Então, o que ele quer dizer aqui com o processo é realmente um processo documentado que é seguido e tudo mais. Segundo, é bem óbvio, né? O processo bom é melhor do que um ruim, mas você precisa olhar esse bullet point no contexto dos outros. Então, o primeiro ele diz, se você não tem nenhum processo, então crie um. E muito provavelmente ele vai ser um processo ruim, né? E aí, na segunda etapa, aí é que você vai conseguir melhorá-lo, né? Então, tem muito essa ideia da melhoria contínua, principalmente no terceiro bullet point, que ele diz que um processo bom, mesmo um processo bom, pode ser melhorado. Se você procurar sobre BPM no Google Imagens, por exemplo, a gente vai aparecer um monte de imagens parecidas com essas. Vai variar um pouco com relação à quantidade de etapas, o nome das etapas, mas todas elas serão nesse formato circular. Por quê? Porque, mais uma vez, a principal ideia do BPM não é simplesmente modelar o processo, é ter você conseguir executar melhoria contínua dentro do processo para que você sempre melhore ele a cada dia. Então, falar sobre algumas vantagens agora de se utilizar BPM. Então, uma das grandes vantagens é que o BPM ele usa um diagrama chamado BPMN. Geralmente os desenvolvedores não gostam muito de diagramas porque, né, geralmente eles estão desatualizados, né, porque não existe uma regra muito clara, um link claro entre o código e o diagrama. Então, ou um é criado antes e o outro depois, e baseado numa interpretação, e aí essa interpretação pode estar errada, ou o código pode evoluir mais rápido, então fica desincronizado, o diagrama
está representando o estado do código antigo. Então sempre tem essa sincronia, né? Isso acontece tanto no diagrama quanto com documentação escrita. Então, na documentação escrita eles resolveram com Cucumber, aquelas linguagens que você faz documentação meio que como código. E aqui o BPMN tem essa mesma ideia, que ele não é exatamente apenas um diagrama visual, mas por baixo dos panos ele é um XML que ele consegue ser executado por um sistema que roda BPM, consegue interpretar esses dados e rodar regras em cima disso. Então isso é muito bacana porque você acaba disseminando mais o conhecimento dos processos dentro da empresa, uma vez que agora não é mais só o dev que consegue entender e saber qual é o fluxo, mas qualquer pessoa que estuda um pouco como esse diagrama funciona, qual a lógica dele, consegue ler e entender como é que o processo está sendo realizado na empresa. E ele está sempre atualizado, então, porque eu posso chegar lá no servidor, baixar o BPMN e eu sei que é aquilo que está sendo executado naquele momento. Não tem como não estar atualizado. Isso é muito bacana porque acaba criando uma sinergia muito grande entre tech e não tech. Então, quando você fala de BPM, ele tem toda uma linguagem ubíqua, que para quem já estudou DDD, Domain Driven Design, sabe mais ou menos o que ele significa. Mas basicamente, se você trabalha com BPM, independente de você ser de tecnologia ou não, você sabe, por exemplo, o que é um processo, o que é uma tarefa, o que é uma decisão, o que é uma raia. Porque você já tem um processo unificado, você já tem uma linguagem unificada do que é exatamente um processo. Tá? E aí essa junção entre tech e não tech é bem cara da coisa. Ai, gente. A Maluda tem um troço aqui. Que bonito que foi isso, gente. Uma outra vantagem é que BPM permite a melhor separação das responsabilidades. Então, imagine que eu tenho serviços A, B e C e eles não se conhecem, né? Cada um deles executa uma regra de negócio, mas A não precisa saber que B existe ou que ordem que eles são executados. Quem sabe, na real, é um cara chamado gerenciador de processos. Então, aqui eu tenho um cara sabe o que executar, como executar, e o outro sabe a ordem, quando, etc. Então, se eu tenho um sistema externo, por exemplo, eu posso recorrer ao gerenciador de processos e perguntar qual é a próxima tarefa que eu preciso executar. E aí, o gerenciador de processos pode me retornar uma tarefa e eu vou lá e executo aquela tarefa, e a tarefa avisa que ela foi executada em um momento. E quando alguém perguntar para o gerenciador de processos, ele vai responder outra coisa baseado em várias perguntas que várias pessoas, vários sistemas fizeram para ela. Existe uma separação muito clara e isso acaba melhorando o design da sua arquitetura, porque você não precisa mais ter essas coisas misturadas, que é o que a gente tem em alguns momentos, em alguns lugares. E aí, com essa separação de responsabilidades, a gente tem alguns ganhos, né? O primeiro deles é que é muito mais fácil você criar teste AB, uma vez que o seu processo está totalmente isolado, né? Você cria um processo que já está executando, só que na versão B dele, modifica alguns fluxos e pronto. Seus serviços A, B e C não precisam saber exatamente qual ordem que eles estão sendo executados. E, pelo mesmo motivo, também a personalização de processos por perfil de cliente ou qualquer outro motivo também fica mais fácil, uma vez que esses dois conceitos estão separados. E possibilita a melhoria na experiência do usuário também, porque uma vez que o meu front sabe exatamente qual tarefa aquele usuário precisa executar, ele pode abrir uma tarefa específica, uma tela específica somente com as coisas referentes àquela tarefa. Ele não precisa gastar muito tempo abrindo um monte de aba, procurando a informação certa numa ficha que tem 50 campos. Ele pode simplesmente renderizar aquilo que é importante para aquela tarefa. Então, para quem gostou mais ou menos dessa ideia de separação de responsabilidades, principalmente os devs, eu recomendo bastante a leitura desse livro, de um capítulo que ele fala sobre roteamento. Então, basicamente, esse gerenciador de processo, o que ele faz é rotear serviços de uma maneira centralizada. Então, existem diversas formas de fazer isso, esse livro aborda essas formas. E é interessante ter um contexto geral para entender as vantagens e desvantagens de cada alternativa.
Eu resolvi não entrar em muito detalhe aqui, porque já está muito técnico. Um outro ponto principal também é que, como tem essa separação de responsabilidade, então tem uma parte que sabe tudo sobre o processo. Então fica muito mais fácil tirar métricas em cima do processo. Então, algumas ferramentas de BPM eles já possibilitam criar um dashboard bem fácil. Então, aqui, por exemplo, é a interface do Camunda Enterprise. Então, ele mostra, por exemplo, a quantidade de processos que foram iniciados no dia. Então, eu consigo mostrar no meu dashboard a quantidade de processos que iniciaram naquele dia, quantos estão pendentes há mais de 24 horas, qual é o meu target para o mês e quanto eu atingi. Aqui eu tenho um mapa de calor que mostra quais tarefas demoram mais para ser executadas, quais são executadas com mais frequência, onde tem gargalo, onde tem refluxo. E aqui eu tenho um gráfico de barras mostrando a quantidade de instâncias que são iniciadas desse processo por dia. Então eu consigo delimitar se está aumentando muito, se está diminuindo. Também tem um conceito bastante interessante que é de Process Mining. Não sei se alguém já ouviu falar. Ninguém? Tá. Basicamente a ideia do Process Mining é que ele tenta juntar a ideia de gerenciamento de processos com Data Mining. Então, o que eles comentam é que se você perguntar para uma pessoa como é que ela executa o trabalho dela, ou até para o chefe dela, geralmente as pessoas pensam muito no fluxo de trabalho como algo sequencial. Então, eu executo X, depois Y, depois Z, e geralmente ela esquece de algumas coisas, como refluxo, ou alguma decisão que ela precisa tomar aqui para ir para um caminho ou para o outro, e etc. Então, a ideia do Process Mining é que ele te dá ferramentas para você analisar o log em tempo de execução. Então, você sabe exatamente como o seu sistema está sendo executado naquele momento ou em um período de tempo. Então, você consegue detectar, por exemplo, onde estão os gargalos, quais são as tarefas que são mais executadas, onde estão os refluxos, né, uma série de coisas. Então, isso serve para duas coisas, tanto para discover de processos que você não conhece, quanto para melhoria também de processos. Fala. Refluxo? Imagine que eu tenho a tarefa A, eu executo a tarefa B. Aí na tarefa B eu descubro que tem algum probleminha que ele precisa voltar para a tarefa A por algum momento, por algum motivo. O que mais que eu ia falar? E muitas vezes acontece também do próprio usuário não querer fornecer essa informação para mim, porque, sei lá, às vezes ele tem medo de perder o emprego, se ele falar como é que ele faz as coisas. Isso acontece. Esse IFE que está mostrando esses fluxos, isso também tem no Camunda Enterprise? Não. Isso é a ferramenta externa. Mas tem ferramenta gratuita para isso também. E aí tem esse curso aqui para quem se interessar, acho que é bem legal, principalmente o pessoal de Data Science, Analytics e tal. Tem um curso lá no Coursera que é bem legal. Agora, falei de muita coisa boa, né? Agora eu vou tentar contrabalancear, porque eu vejo que quando a gente conversa sobre Camunda aqui na Acredita, geralmente a expectativa está lá em cima, assim, né? Vai resolver todos os problemas do mundo. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Então a gente precisa já setar a expectativa desde cedo. Então, como está o nosso sistema hoje? Ele está mais ou menos assim. Ele tem um blocão assim, tem uns bloquinhos em volta, mas grosso modo mesmo ele está dessa forma. Então aquela ideia de serviços A, B e C, que são totalmente independentes, posso executar em qualquer ordem, sei lá o quê, geralmente, em muitos momentos, não rola no nosso sistema. Esse que é um sistema legado. Como gostaríamos? Geralmente, quando a gente fala sobre o futuro da Acreditas. Eu quero que eu tenha esse legão e eu separe em vários leguinhos pequenininhos, genéricos, que eu consiga montar qualquer produto a qualquer momento, rapidão.
Só que isso tem alguns problemas. Um dos problemas é com relação a custo, né, que eu vou comentar um pouco mais para frente, mas a ideia que eu vejo mais para o futuro da Acreditas é mais parecido com isso, né? Então aqui, nesse Lego aqui, você vê que tem algumas peças que não são muito genéricas, né? Por exemplo, essa peça aqui, ó, ela não tem encaixe do lado, não tem encaixe na frente, só tem um encaixezinho aqui. O máximo que você pode fazer é colocar aqui em cima aqui e virar uma antena. Mas você não tem muita margem para manobra em algumas peças. Só que tem algumas peças que são genéricas, tem algumas peças que dá para você mover e fazer de forma diferente, mudar a cor. Então é mais ou menos isso que eu penso, né? Não dá para construir tudo genérico. E aí, para convencer de que por que é melhor essa alternativa do que essa, eu vou recorrer a duas formas de explicar. Uma delas é uma referência, que eu vou comentar logo em breve, e outra é uma demonstração matemática do porquê que tudo genérico não rola. A referência é desse livro aqui, que tem até na biblioteca aqui. E eu até colei esse trecho em algum momento no Tio faz muito tempo. Ele diz o seguinte: frequentemente BPM e SOA são comparados ao Lego. Você constrói seus novos processos a partir de serviços existentes, né? Porém, nos kits de Lego mais recentes, há blocos mais complexos e especializados, que não são tão reusáveis. Se queremos obter um produto complexo como uma nave espacial, não podemos trabalhar com blocos simples. Então, a ideia dele é exatamente essa. Tem alguns blocos que vão ser genéricos, mas assim, você não precisa ter isso como busca, como algo que precisa acontecer, tá ligado? Tem algumas coisas que não vão ser genéricas e você não precisa ficar chateado por causa disso. Demonstrando matematicamente, né? Imagine que você tem os serviços A, B e C, né? E aí você tem um novo produto, um novo processo, e aí você pode rearranjar eles de qualquer forma que você quiser. Inclusive, você pode falar, só preciso do A e não preciso de mais nada. Ou do B, ou do C. Então, só aqui eu já tenho 3 alternativas, né? Eu posso pegar 2A2 também, e aí eu tenho mais 6 alternativas. Ou 3A3 e mais 6 alternativas. Então, a gente vê que, imagine que eu sou o desenvolvedor que vai desenvolver a feature aqui, A, certo? E aí a Malu chega para mim e fala assim, então, eu quero que o A seja super genérico, execute em qualquer lugar, em qualquer ponto. Aí eu, como desenvolvedor desse negócio aqui, vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que fazer um teste em que o A funciona sozinho, sem mais nada. Eu preciso fazer um teste em que ele executa antes do B, para ver se o B não vai quebrar, porque eu executei antes dele. Eu preciso executar outro teste que eu executo antes do C, para ver se o C não vai dar merda. E assim por diante. Então, eu tenho vários testes para garantir que o A é genérico. E tem outro problema também, né? Se eu adicionar um D aqui, aí ferrou. Então, basicamente, essa é a fórmula que mostra a quantidade de combinações possíveis dado um número N de serviços. Que isso é muito maior que N fatorial, assim, na prática. Então, para quem não lembra como cresce o N fatorial, é mais ou menos nesse sentido. Se tiver mais do que 20 serviços, já dá tipo quase um mol lá. Então, esse é o argumento matemático do porquê não dá para ser tudo genérico. Porque senão você tem que fazer N fatorial testes. Então, alguns desafios que a gente tem aí pela frente, certo? Como explicitar o nível de reusabilidade de um serviço? Então, o Lego, se você pegar aquela peça lá comprida lá que não serve para nada, ela já te mostra, assim, fisicamente, de que ela não é tão reusável assim. Você bate o olho e você já sabe. Só que como eu faço isso com relação a serviços? Como é que eu falo? Esse serviço aqui, você só pode executar depois que a PQ executar. Ou esse serviço aqui, você só pode executar depois que tal coisa e tal coisa acontecer, né? Além disso, uma vez que você definiu o nível de reusabilidade, como é que você garante que o que você está falando é realmente verdade? Aí envolve toda aquela questão do N fatorial, fazer vários testes e tal. Tem um lance chamado linha de produto de software, que ele dá algumas ideias assim, de como resolver esses problemas, mas não totalmente. Quem já ouviu falar de linha de produto de software? 2. Bom, em poucas palavras, vou tentar resumir em 2 slides.
Basicamente, antes de falar de linha de produto de software, eu vou falar sobre quais são as alternativas que a gente tem quando a gente vai construir um novo produto, né? Então, existe uma alternativa que é customizar. Então, uma vez que eu vou para um sapateiro, para um alfaiate, para um artesão, eu vou lá, ele pega as medidas, vê qual produto que eu quero, com que tamanho, que material que eu quero que ele use, e ele faz algo 100% customizado que vai ser único, né? O grande barato é que é único, então é legal e tal, é da hora. Só que, por outro lado, ele não é escalável, ele não consegue fazer muitos produtos desses, né? Então aí vem o outro lado, que é a massificação. Então, linha de produção, eu consigo construir muitos mais carros se cada funcionário fizer uma pequena parte do serviço, então tem um serviço hiper especializado. Só que o grande problema é que todo carro é igual, né? E a gente conhece o ser humano gosta de ser um pouquinho diferente. O cara vai lá, olha e fala, putz, todo carro é igual, né? Eu vou comprar o carro preto, meu vizinho tem um carro preto, meu tio tem um carro preto. E aí chega a ideia da customização em massa, que é exatamente de eu conseguir ter uma produção em massa, ou seja, uma produção com muito volume, mas ao mesmo tempo que eu consiga mudar algumas coisinhas. Então, por exemplo, tem uma linha de produção de carro aqui, que tem carros até de diferentes cores, e muito provavelmente tem carros com diferentes acessórios e etc. Isso só é possível por quê? Porque você definiu uma plataforma única para uma determinada família de produtos, ou linha de produtos, e você definiu alguns pontos de variabilidade ali. Então, a cor é uma variabilidade, o freio ABS é outra variabilidade, etc. Então, linha de produto de software é exatamente essa ideia da customização em massa voltada para a engenharia de software. Como que eles fazem isso, né? Então, agora, na linha de produto de software, a gente separa o desenvolvimento em duas etapas, a engenharia de domínio e a engenharia de aplicação. Na engenharia de domínio, eu construo as minhas features de forma isolada, sem pensar num produto específico. E na minha engenharia de aplicação é onde eu faço essa junção de várias features para formar um produto, ou no nosso caso aqui pode ser também a junção de um processo, não necessariamente produto. Então eu posso criar, por exemplo, 3 processos diferentes para o mesmo produto, juntando caixinhas diferentes daqui. Tá? E aí o que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso é que se eu plotar um gráfico em que o eixo X é a quantidade de produtos e o Y é o esforço e o custo para desenvolver esses produtos, na abordagem tradicional eu tenho isso, né? Então, para cada produto que eu desenvolvo, eu tenho um incremento adicional no meu custo, considerando que todos os meus produtos são totalmente separados, né? Que é o que funcionava até pouco tempo atrás aqui. E na linha de produto de software, eu tenho uma linha que é um pouco menos inclinada, o que significa que para cada produto que eu crio, eu tenho um incremento menor no meu custo, né? O custo não cresce tão rápido assim. Só que, se você for ver aqui, mesmo com 0 produtos, eu ainda tenho um investimento adicional aqui. Por quê? Porque eu preciso construir toda a plataforma, saber exatamente, entender o meu produto, ver quais características que é importante ele ter e tal, para só então ter o ganho de conseguir ter uma reta menos inclinada. E aqui tem o break-even, que geralmente gira em torno de 3 produtos mais ou menos. Então, se você tem mais que 3 produtos, geralmente tende a valer a pena utilizar linha de produto de software. Se você tem menos de 3 produtos, não vale tanto a pena assim. Beleza? Por que eu falei sobre linha de produto também, né? Porque você fala, pô, o que isso tem a ver com BPM? Tem a ver um pouco com aquela ideia que eu comentei de como explicitar, né, e como garantir variabilidade. Porque o pessoal de linha de produto de software trabalha muito com isso, né? Como eu falei, tem o carro, por exemplo, que tem freio ABS, tem um carro que não tem. Como é que eu testo isso, né? Cada ponto de variabilidade é como se fosse um if no meu código, né? Porque eu posso ter aquilo e posso não ter. Então, se eu adiciono uma variabilidade, eu potencializo a quantidade de testes que eu preciso fazer para garantir que aquilo vai funcionar. Então, o pessoal de linha de produto de software utiliza um diagrama parecido com esse, que eles chamam de feature model, né? Então, basicamente, esse feature model ele é um
telefone celular, é uma família de telefones celulares, que é representado por esse diagrama aqui. O que esse diagrama faz? Ele mostra quais são as características que são obrigatórias para o meu produto. Então, nesse caso, por exemplo, essa empresa definiu que o produto telefone celular dela precisa invariavelmente ter ligações e uma tela. Essa foi a definição que ela teve. Mas ela tem também, pode ou não ter, GPS e mídia. No caso de tela, né, como é obrigatório, mas ele pode escolher entre 3 tipos, básico, colorido ou alta resolução. E eu tenho também aqui que eu posso escolher câmera, MP3 ou ambos. E aqui também tem outras relações de exclusão, por exemplo, se eu tiver GPS eu não posso escolher uma tela básica, e se eu tiver uma câmera eu preciso necessariamente ter uma tela de alta resolução. Né? Então, por que esse tipo de diagrama é interessante para a gente? Porque ele limita um pouco a quantidade de testes que eu preciso fazer. Né? Então, tipo, o pessoal que desenvolve GPS, por exemplo, ele não precisa testar com uma tela básica. Ele só precisa testar com as outras 2. O cara da câmera, por exemplo, ele não precisa testar com os outros tipos de tela, ele só precisa testar com a de alta resolução. Por quê? Porque isso é uma definição do produto. O produto definiu que é assim, ele não precisa testar esses pontos de variabilidade. Só que isso não resolve o problema 100%, porque mesmo com essa menor variabilidade, né, que esse diagrama demonstra, ainda assim dá para construir uma caralhada de produtos aqui ainda. Né? E a gente tem outro agravante também, porque na linha de produto de software, esse diagrama aqui ele só considera a ausência ou a presença de alguma feature. Né? No nosso caso, como a gente está trabalhando com processo, além da ausência e presença, ainda tem a posição em que essa feature é executada. Então, por exemplo, para mim não basta eu testar um cenário em que a PQ executa e a PQ não executa. Na verdade, no meu caso, eu preciso testar se a PQ está lá e se ela estiver lá, em que posição do meu fluxo ela está, porque isso acaba influenciando no meu resultado também. Então, esse diagrama ajuda, mas não ajuda 100%. Tá? E na parte de garantia, né, ou seja, aqui eu só falei sobre como explicitar. Na parte de garantia ainda tem essa parte de próximo de N fatorial, que é um problema que o pessoal de linha de produto de software ainda perde os cabelos aí para tentar resolver. Não existe uma fórmula mágica, dá para fazer uma apresentação sobre isso, fiz uma iniciação científica sobre isso, mas é um assunto assim meio que sem fim. Então, tipo, não quis entrar muito em detalhe, mas são 2 problemas que a gente tem, que é como explicitar e como garantir. Então, basicamente, acho que seria muito bom que aqui na Acreditas, por exemplo, a gente tivesse um diagrama parecido com esse, que demonstrasse exatamente o que é uma, por exemplo, plataforma de originação. Né? O que ela precisa ter obrigatoriamente, o que ela pode ter, mas é opcional, das que são opcionais, quais as alternativas que eu tenho, sabe, tipo, ter esse tipo de detalhe ajuda muito na hora de você testar e saber exatamente o que testar, como testar. Então, resumão geral, né? Já que a apresentação é um pouco longa, resolvi fazer um resumão bem rapidão, que é, primeiro, BPM não é apenas sobre modelagem, é sobre melhoria contínua de processos. BPMN ajuda tech e não tech a se conversar melhor e entender melhor os processos. Tá? BPMI, para quem é de tecnologia, é um serviço de roteamento, é um pattern de roteamento. Então, se você quiser entender melhor as vantagens e desvantagens dele, é muito interessante você dar uma lida sobre isso. Nem todos os nossos serviços vão ser genéricos e acho que a gente tem que estar ok com essa opção. E a linha de produto de software ajuda a gente a pensar em alguns problemas e como resolvê-los, mas não te dá assim, exatamente o caminho exato. Né? Você tem que queimar alguns neurônios aí. E aí a pergunta que fica é... Quando a gente começa a usar isso na Acreditas, né? O time de Process Hacking começou lá em Home há um tempinho atrás,
ter uma iniciativa de home também para substituir o nosso sistema legado, já utilizando o Camunda. E a gente também tem um time especificamente de Business Process, que eu vou apresentar aqui para vocês. Por quê? Se vocês gostaram... Se vocês gostaram dessa apresentação, achou o tema legal, então vocês podem ir lá e falar para o seu team leader, falar, putz, eu encontrei um time muito mais legal ali. Aí você pode colar. Você conversa com a gente, vê os desafios. Então a gente tem o team leader, tem o Fefo, o Leozinho é o nosso PM, a Bárbara UX, o Eric é o nosso Business Owner, a Patrícia Agile Coach, e o time de desenvolvimento começou com a Vitória e eu, só tinha vai. E agora entrou o Milho. Então beleza. Era isso. Agora pode fazer as perguntas. Tem perguntas? Não, só queria saber se dá pra usar no core. Sim, dá. É que depende muito da parte do core que você está falando, né? Tem algumas partes que estão mais preparadas, assim, digamos. Mas essa aí, uma pergunta séria. O core é uma coisa tão grande, se fosse aplicar isso, você ia começar com parte pequena, só uma das partes do processo da digitação ou não? É porque depende de que feature você está falando, né? Por exemplo, tem features que, apesar de estarem no monolito, estar num sistema maior, elas estão mais isoladinhas, então eu consigo, de certa forma, ter algo parecido com isso. Por exemplo, documentos, por exemplo. Documentos, apesar de estar lá dentro do core, eu tenho uns endpoints específicos que, se eu quiser, eu posso orquestrar isso de alguma forma, tá ligado? Falar, agora eu quero que o documento seja executado em tal etapa do processo. Então, quando o consultor entrar e falar, quero a minha próxima tarefa, eu posso redirecionar ele para a tela do MDO que tem os documentos e ele consegue executar aquela tarefa para ele. Mas, assim, no mundo ideal, né, seria o documentos isolado no servicinho lá, um front-end especializado em documentos, né? Acho que a gente está num baby steps, assim, a gente não está num processo ideal, mas a gente está tentando ver o que dá para fazer para conseguir já ter alguns ganhos, mas aí não vai ter todos os ganhos logo de cara, então, porque parte dos ganhos envolve fatiar o core, fatiar outros sistemas. Eu imagino que deva ter uma das paradas também é começar a abstrair muita coisa aí em cima disso. Eu vejo que hoje a gente tem muita, uma parada depende muito da outra, tá ligado? Então, o crédito depende muito de uma etapa antes e, como que eu consigo puxar esse cara e pôr esse cara numa etapa antes, ele depende de muitas outras informações que, sem elas, ele quase que não vive. Qual que é a estratégia para isso? Assim, sabe? Cara, esse abstrato, ele pode se juntar em qualquer momento, mas são algumas coisas aí que ele necessita a priori. Assim, É exatamente aquela parte da apresentação que eu falei sobre como explicitar, né, o nível de reusabilidade de um serviço. Por exemplo, no seu caso, se existe uma dependência muito grande, eu preciso ter isso em algum lugar, uma documentação ou, sei lá, não consegui definir ainda. Aquele tipo de diagrama ajuda um pouco, mas não ajuda 100%, né? A gente tem que talvez criar um diagrama parecido com aquele, mas que também considere o fluxo também, né? Tipo, a ordem que as coisas são executadas, que é muito importante para a gente também. Mas não existe resposta fácil. Eu acho que tem um pouco mais de contexto, mas talvez eu podia explicitar mais. Por que a gente olhou para o Camunda como uma solução? Tipo, porque, fala muito de, vamos começar a ter microserviços e tal, mas em que momento o Camunda entrou como uma solução para acreditar também? Tá. O Camunda, na real, inicialmente ele não veio para resolver esse problema, ele veio mais ou menos para resolver o problema que seria o tarefador de home, né, que acabou não rolando, mas lá para 2000
16, alguma coisa assim, o Sérgio pediu para a gente procurar por algumas ferramentas de workflow, na real. Eu preciso de um workflow porque em home a gente tem um workflow super complexo, que tem idas e vindas, tem dependências. Aí a gente acabou descobrindo o Camunda. A gente, na verdade, descobriu outras ferramentas BPM, algumas que são disponibilizadas já diretamente como serviços, mas todas elas tinham algumas limitações. A gente viu que na época tinha o JBPM, que era open source, que era, acho que, mantida pela Red Hat. Só que ele também, tinha muita gente reclamando que não estava mais sendo atualizado e tal. Aí eu acabei achando o Activity, que é um fork do JBPM, que é mantido por outra empresa lá. E aí, assim, eu já estava quase fechando com o Activity, tem até muitos livros, muitos materiais sobre o Activity. Acabei descobrindo o Camunda, que, assim, muita gente, mas muita gente mesmo, que já tinha utilizado o Activity e o Camunda estava elogiando muito o Camunda. Aí na época a gente falou, seria muito interessante ter o Camunda, mas o pessoal de tecnologia ainda ficou meio que com o pé atrás, assim, você sabe? Geralmente a gente não gosta quando um sistema faz muita coisa, assim, você vê tipo, o Camunda vai fazer tudo, vai fazer a mágica, a gente vai ter que mudar a forma como a gente codifica e tal. Mas aí depois, ao longo do tempo, acho que a Malu foi batendo bastante nessa tecla, falando, mas o Camunda, acho que talvez ele resolve outros problemas também. Toda a parte que incomodava muito, que era ter um produto específico de auto e outro de home, e os dois não se conversavam, às vezes tinha algumas features que eram replicadas em auto e home, então esse movimento natural de generalizar algumas coisas, né, já acabou surgindo a ideia natural de que, poxa, se eu tenho vários serviços genéricos, precisa ter alguém para gerenciar a ordem que esses serviços são executados, né, e tal. E aí surgiu aquela ideia, então talvez eu tenha serviços genéricos de um lado e um orquestrador do outro para orquestrar esses serviços genéricos. E aí o Camunda veio com mais força nesse sentido. Se for iniciar um projeto novo, você acha que vale a pena, ou em que casos vale a pena você já iniciar com essa mentalidade de pensar em processos, ou não? Você acha que isso é algo que evolui de acordo com a necessidade? Acho que depende muito da visão que você tem do seu sistema. Se é um sistema que você já logo de cara sabe que ele tem um processo meio complexo, com idas e vindas e etc., acho que vale a pena utilizar um orquestrador. Se não, se for um processo mais simples, com menos etapas, etc., aí talvez valha a pena utilizar, sei lá, coreografia mesmo, sabe? Tipo, envio de eventos, outro escuta e bate. Porque a grande ideia aqui é que, uma vez que você tem o seu roteamento de serviços centralizados, você ganha uma série de coisas, que é visibilidade, por exemplo, do processo, entendimento do processo, mas você perde em centralização também, né? Porque muitas vezes você não quer que tenha um sistema central que saiba de tudo, né? É muito trade-off aí. Aí acho que aquele livro lá que eu passei lá do Enterprise Integration Patterns dá essa visão, acho que é interessante você dar uma olhada lá. Quão micro você acha legal separar os seus serviços? Porque, por exemplo, você falou que tem vários, aumenta N fatorial de possibilidades quanto mais serviços você coloca. Mas, por exemplo, se tem, 3 serviços que são essenciais um do lado do outro, você pode deixar ele num serviço só, ele faz os passos de uma vez, ou você pode separar eles, que aí você ganha o desenho lá do BPM lá que você mostrou, que ajuda pra caralho tanto a galera de processo quanto a galera de tecnologia. Como micro você costuma separar? Você acha melhor separar? A gente, na verdade, está aprendendo com o processo, né? Acho que cada um usa uma métrica, mas lá em alto a gente foi meio que obrigado a utilizar um nível mais micro, porque a gente está substituindo o tarefador e ele é bem micro. Mas em home, por exemplo, eles estão usando para macroprocessos. Então, a gente vai ver o que é melhor. Mas, assim, de qualquer forma, dá para você separar também em subprocessos também, se você quiser, né? Se você quer... se você tem 3 tarefinhas que elas juntas formam um conceito maior, dá para você também separar em subprocessos, como se fossem chamadas de métodos. Mas, por exemplo, em caso de processo que não é genérico e você não pode alterar a ordem dele,
faz sentido ele estar no BPMN lá para mostrar que ele está lá, mas você precisa... Se ele não for genérico, na verdade, você vai colocar ele... Ele nunca vai trocar de ordem, você vai deixar ele na lista de BPMN, todos eles, ou alguns você vai deixar ele preso ao código? Bom, acho que assim, varia muito. Acho que é difícil pegar assim, uma ideia genérica assim, e tomar uma decisão. Assim, não sei te responder. Aqui dentro vocês estão olhando para a aula e você falou bastante do MDO, mas para o autosserviço do cliente, vai ser algo que vai ser aplicado em paralelo ou algo que vai acontecer depois? Ou não vai acontecer? Não, existe essa possibilidade, mas assim, ainda está muito longe. Assim. Tipo, a gente está bem no final do fluxo de auto e assim, vai levar um tempo ainda, provavelmente Q1 ainda do ano que vem. E aí ainda tem todo o resto da esteira de auto para trás também, né? Crédito e o próprio comercial. E aí ainda sobra do tipo, depois que eu terminar isso, o que eu faço? Eu melhoro os processos, ou eu expando para o cliente, ou eu vou para a home. Então, tipo, isso ainda está meio que em aberto, ainda tem muitas possibilidades. Acabou? Mais ninguém? Beleza.